Gostaria de cumprimentar todos os presentes neste evento e também agradecer o convite formulado pelo Departamento de Atenção à Urgência e Emergência e pela Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais para eu participar desse encontro. Além disso, gostaria de parabenizá-los pela organização deste workshop em um momento ainda tão difícil da saúde pública, em que todos estão se recuperando do grave momento vivenciado, em que bravamente os profissionais da área da saúde continuaram exercendo o seu trabalho com muita dedicação, respeito e amor, em que pese em diversos momentos a própria sociedade não fizesse sua parte para a contenção da pandemia. Então, aproveitando o ensejo deste encontro, eu gostaria de externar minha profunda admiração e respeito pelos profissionais da área da saúde e por não terem desistido em um dos momentos mais difíceis em que enfrentou a humanidade e ainda vem enfrentando, o surgimento de novos surtos em diversos países. Assim, não há qualquer dúvida que o direito mais fundamental do ser humano, que é a vida, não teria sido zelado, pois ao contrário do que fizeram muitos serviços particulares, em que em determinado momento fecharam suas portas por total impossibilidade de prestar o atendimento aos doentes, o SUS continuou atendendo a população, salvando inúmeras vidas que poderiam ser simplesmente perdidas por ausência de atendimento na área da saúde. Desta forma, não há qualquer dúvida de que este momento é de reflexão e de fortalecimento do SUS, o qual comprovou sua importância neste período de pandemia. E como uma das formas de reflexão e de fortalecimento do SUS é a capacitação continuada dos servidores, é importante que esses momentos, como o de hoje, sirvam para crescimento e diálogo entre os atores do sistema. Assim, dentro desse panorama é que eu irei abordar meu tema e, após, abrirei para perguntas para que possamos conversar e trocar ideias. Então, os senhores estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Então, eu escolhi meu tema, eu sei que foge um pouquinho dessa questão do registro, a gente propriamente falando, mas eu acho que esse momento é muito importante porque é uma forma também da gente explicar um pouco o que faz o Ministério Público, porque eu acho que a maioria das pessoas fora da área do direito tem um pouquinho de desconhecimento da função do promotor de justiça e o que é o Ministério Público. Tem muita gente que pensa que é como se fosse um assistente do Poder Judiciário. Então, eu escolhi esse tema até para mostrar e depois falar da importância do registro na nossa atuação, para eu tentar explicar um pouquinho melhor e a gente também conversar e todas as dúvidas que surgirem, eu estou aberta aqui para o que precisar. Então, é muito comum que as pessoas, quando pensem em Ministério Público, pensem, é o promotor do júri, é o promotor de acusação, mas o Ministério Público, ele tem várias funções. Dentre elas, essa função de atuar na área da saúde pública. Para os promotores atuarem efetivamente em busca da tutela desses direitos, a Constituição Federal ela fortaleceu a instituição, tornando-a independente. Então, um breve resumo, o Ministério Público é uma instituição pública autônoma, a quem a Constituição Federal atribuiu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público ele é um grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade, ou seja, ele defende aquilo que é de interesse de todos, como a educação, saúde, meio ambiente, infância, patrimônio público, dentre outros direitos e interesses. Então, o promotor de justiça, ele tem a obrigação de defender o interesse público e sempre com isenção. Para tanto, nós temos as mesmas garantias asseguradas aos integrantes do Poder Judiciário e nós não temos nenhuma vinculação com o Poder Judiciário, ou com o Executivo, ou com o Legislativo. E para muitos doutrinadores, o Ministério Público, ele constitui um verdadeiro quarto poder, em que pese os diversos ataques e ameaças que nós recebemos constantemente, daqueles que se sentem atacados com a nossa atuação. É importante esclarecer também, só
porque também as pessoas, às vezes, não têm muita ideia da nossa estrutura. Então, em primeiro grau, quem atua no Ministério Público são os promotores de justiça, e no segundo grau, junto aos tribunais, os procuradores. E nós temos a equipe, né, que é composta por servidores, oficiais de promotoria, assessores, assistentes e estagiários. Nós ingressamos na carreira mediante concurso público e o nosso chefe é o Procurador-Geral de Justiça. Então, assim, só para enfatizar novamente, a gente não tem nenhuma vinculação, subordinação ao Poder Judiciário e a gente é independente. E o nosso dever, né, constitucional é zelar pelos interesses e direitos da sociedade. E dentre esses direitos, a gente não tem nenhuma dúvida, né, que o direito mais elementar e acho que mais precioso de todos os direitos é o direito à vida, né, e consequentemente o direito à saúde, porque dele depende a existência de todos os outros direitos. Então, por ser um direito tão precioso e caro ao ser humano, né, o direito à vida, o direito à saúde, há necessidade da gente assegurar a promoção e a efetivação dele com primazia, do ponto de vista coletivo e social. E daí, a partir, assim, o ápice disso foi com a Constituição, né, de 1988, entrou a importância da atuação do Ministério Público na saúde pública como defensor da sociedade. Então, antigamente não se existia promotorias de justiça com esse enfoque somente. Então, hoje, cada vez mais, são criadas em todo o território nacional promotorias que sejam atreladas a esse tema saúde pública. Por quê? Muitas vezes, com uma gama de matérias, nós, promotores de justiça, que temos formação em direito, ou seja, somos leigos na área da saúde, nós precisamos se especializar cada vez mais para poder enfrentar essas matérias do dia a dia. Então, assim, tem um esforço de todo o Ministério Público Nacional para que haja essas promotorias voltadas à proteção da saúde pública, como é a minha, né? A minha tem outras matérias, mas dentre elas, eu acho que a principal atuação dela é na saúde pública. E o que faz essa promotoria de justiça especializada? No que a gente atua? Que também eu achei importante a gente explicar um pouquinho, né? Até para ter esse contato com alguns servidores, né, que não nos conhecem e nos colocar à disposição também. Então, o promotor de justiça, ele tem um papel fiscalizador das políticas públicas. Mas, além de ser fiscalizador, né, ele tem o dever de identificar as demandas também e tentar resolvê-las com os gestores com o fito de evitar a morosidade de eventuais processos judiciais. Assim, objetivamente, nesse aspecto coletivo, primeiro, a gente pode dizer que o promotor, ele tem dois papéis, né? Um de fiscalizador e outro também de articulador de políticas públicas. Claro, o promotor, ele nunca deve se imiscuir no papel do gestor, mas é importante que ele também atue como um articulador político entre gestores, comunidade e organizações governamentais e não governamentais. Tudo com o propósito de garantir esses direitos para a coletividade. Essa atuação nossa, do ponto de vista coletivo, eu sempre brinco e todo mundo sabe que eu sempre falo que essa morosidade da administração pública, ela, para mim, é bem dolorosa, assim, porque eu sei que tem várias situações que a gente poderia, se fosse no setor privado, resolver de uma maneira muito mais simples, mas na administração pública a engrenagem é muito mais morosa, digamos, né? A gente tem uma série de empecilhos, às vezes, e até de requisitos que nós devemos observar para chegar a determinado fim. Mas eu sempre tento, na promotoria, que as situações elas sejam solucionadas, né? Então,
Quando chega essa demanda coletiva para nós instauramos um procedimento para apuração dos fatos, e nesse procedimento nós fazemos uma série de atos. Então, feito reunião, oitiva de servidores, expedição de ofício. Então, sempre que vem aqueles ofícios, que eu acho que muita gente deve ficar muito brava comigo, né, porque é muito ofício, esses ofícios têm por trás procedimentos, né, que eles são vinculados. Então, nesse procedimento, a gente faz toda a análise desse problema enfrentado, tem a fundamentação e acaba chegando na secretaria só o ofício. Daí, quando nós não conseguimos resolver o problema administrativamente, a gente parte para uma segunda etapa, que é o ajuizamento de ações judiciais, em que há uma decisão que pode ser a favor ou contra a pretensão do Ministério Público. Por que a gente não opta sempre pelo ajuizamento de ação, né? Afinal de contas, assim, tem a possibilidade de liminares, porque sempre tem esse outro lado de, eventualmente, ter uma morosidade e ser uma forma, assim, de não tentar resolver aquela situação de uma forma extrajudicial. Porque extrajudicialmente a gente pode trabalhar com o tempo, né? E judicialmente, às vezes, não. Porque quando sai uma liminar, a administração pública, ela deve cumprir aquilo. Então, sempre a gente tenta solucionar as situações extrajudicialmente para que essas decisões, às vezes, não sejam contra o sistema também, mas quando a gente não consegue, a gente parte para a segunda etapa, que é o juizamento de ação, né? Nesse ponto, especificamente, quanto à atuação do Ministério Público no âmbito coletivo, aqui eu gostaria de salientar a importância dos servidores, né, para a identificação das demandas que chegam para a gente. Porque várias situações, né, elas chegam ao nosso conhecimento pelos próprios profissionais. E, às vezes, nós não estamos nem sabendo, porque são situações tão específicas que dificilmente, se não fosse os profissionais, não chegariam até nós, né? Eu posso citar diversos exemplos, mas acho que um bem clássico era o transbordo de pacientes, né, que ocorriam, que o SAMU de São José dos Pinhais tinha que fazer. Era uma situação que a gente não tinha nem ideia que estava ocorrendo. Chegou ao nosso conhecimento por intermédio de servidores. Nós não conseguimos resolver extrajudicialmente e nós tivemos que ingressar com uma ação judicial. Então, foi muito importante esse relato dos próprios profissionais na promotoria para que nós soubéssemos desse problema e tentássemos solucioná-lo, né? Então, eu faço aqui até um apelo, né, para todos os servidores que, caso não tenham um problema solucionado ou esteja com algum problema na própria estrutura, para que nos procure, né? A única coisa, assim, que a gente pede é que, antes de procurar um Ministério Público, seja também feita uma tentativa de solucionar o problema com a própria gestão, né? Porque isso é outra situação que eu vejo. Hoje, acho que não tanto, mas teve um período, há uns anos atrás, em São José, que eu acho que não tinha muito diálogo entre as pessoas. Então, várias situações chegavam ao nosso conhecimento, mas quando a gente ia perguntar, o gestor não estava sabendo. Mas a gente sabe que tem situações que, de fato, já foram tentadas, uma tentativa de resolver e não aconteceu nada. Então, nesses casos, ou também situações que não tem nem como levar para a gestão, nós estamos abertos, eu, a minha equipe, a gente está aberto para auxiliar e tentar ajudar em todas as demandas que forem surgindo. Eu acho que do ponto de vista da atuação do coletivo era isso, depois até eu vou deixar para as perguntas, né, se eventualmente tiver outra dúvida, mas agora também eu queria falar um pouquinho
da atuação do Ministério Público na saúde do ponto de vista da tutela dos direitos individuais indisponíveis. Essa atuação, ela seria em prol de um determinado paciente. Aqui, nesse ponto dos direitos individuais indisponíveis, um dado muito interessante é que o que mais leva as pessoas a buscarem o Ministério Público é a área da saúde. Então, nos últimos 12 meses, foram realizados 63.746 atendimentos diretos à comunidade em todo o estado. E desses, 20.193 foram relacionados a demandas envolvendo a saúde pública, ou seja, equivale a 31%. Então, é uma demanda que chega muito para nós, né? Todos os dias nós atendemos inúmeros munícipes com reclamações envolvendo a saúde pública, mas o que nós sempre tentamos, nesses casos, é agir com cautela. Porque como é a favor de um determinado paciente, né, a gente sempre tem medo que alguma intervenção nossa possa gerar o desrespeito das filas de espera do SUS e também possa interferir negativamente em políticas públicas, impelindo o gestor a praticar atos, fornecer serviços e garantir tratamentos que nem sempre observem os critérios do SUS. E eu sempre penso que, como o cobertor é curto, a gente tem que ter cautela com o patrimônio público, porque algum lugar vai sair esse dinheiro, e esse dinheiro também pode faltar. Então, como exemplo prático, eu sempre cito o caso de medicamento de alto custo, postulado judicialmente sem eficácia comprovada. Mas, ao mesmo tempo que está sendo fornecido esse medicamento para esse determinado usuário, e às vezes ele nem é do Sistema Único de Saúde, falta antibiótico na atenção primária. Então, até né, quando estava pior a pandemia, determinados tratamentos eu ficava pensando, será que é justo o Estado arcar com isso? Claro, a gente sabe que todo mundo quer garantir a sua vida, a sua saúde, mas eu acho que um pouco de razoabilidade a gente tem que ter, né? Determinados tratamentos a gente sabe que a eficácia não tem uma comprovação tão robusta, então, por isso mesmo que foram diversas decisões judiciais surgindo para balizar esses critérios de dispensação de medicamentos, mas a gente sempre tem que ter em mente isso, né? Até na hora da prescrição, de pensar e tentar ver o que é fornecido pelo sistema único, quando não é fornecido, sendo uma hipótese excepcionalíssima, de fato, verificar se não há nenhuma alternativa mesmo disponível. E também tem uma situação que chega muito, às vezes o próprio paciente insiste com aquele profissional, né, que quer determinado medicamento e o médico ali na pressão, às vezes acaba fazendo a prescrição. Então, por isso que tem determinadas situações que são difíceis, mas quando chega para entrar com a ação judicial, porque, assim, se o paciente comprar o medicamento, não tem problema nenhum. O problema é quando ele quer que o próprio município, o Estado ou a União forneça esse medicamento que não está nas políticas públicas do SUS. Porque muitas vezes aquele determinado dinheiro, ele vai fazer falta, e às vezes vai fazer falta numa situação que é muito básica, né? Para todos, como a questão que eu citei aqui do antibiótico na atenção primária, ou de diversos medicamentos que vivem faltando, falta também equipe, né? Então a gente tem que focar esse erário no que vai ajudar o maior número de pessoas e aquilo que interessa mesmo, né, para toda a sociedade. Então, além do cuidado na própria triagem, a gente também verifica nesse momento do atendimento individual se esse problema não ocorre com outras pessoas. Então, se esse problema ocorrer com outras pessoas, solucioná-la do ponto de vista coletivo.
A gente sempre tenta fazer isso, assim, então, por exemplo, vem um paciente e fala para a gente que não teve acesso a um determinado exame. Então, a gente instaura o procedimento do paciente, né, para aquele exame, se aquele exame estiver previsto nas políticas públicas do SUS, e também verifica se essa situação ela vai se repetir com outros munícipes. Se essa situação se repetir, a gente instaura um procedimento coletivo para adotar as medidas para que tente solucionar a situação para todos os pacientes, né? Não só para aquele que nos procurou. Por que nós fazemos isso? Porque eu sempre entendo assim que tem determinados munícipes que, em razão da própria vulnerabilidade que eles se encontram expostos, eles não têm nem conhecimento dos seus direitos ou até mesmo acesso aos serviços dispensados pela Promotoria de Justiça. Então, para que essas pessoas, né, que não nos procuraram, não fiquem também à mercê, né, da nossa atuação, a gente sempre tenta replicar, então, esse procedimento individual, ver se precisa fazer no âmbito coletivo. Só para citar um exemplo dessa atuação, então, a gente instaurou vários procedimentos para acompanhar as especialidades médicas, exames, com base nisso. Então, foi um atendimento individual que relatou algum problema e nós replicamos. Outra questão também que eu gostaria de salientar, eu sei que foge muito o tema do workshop, mas eu acho importante até para usar esse momento, né? Que hoje, quando o paciente tem que receber um determinado medicamento que não esteja incorporado em políticas públicas, a ação judicial ela deve ser proposta em face da União também. Então, essa ação, a gente não pode ingressar mais, né? A gente não pode mais atender esse paciente, o Ministério Público Estadual. Esses pacientes hipossuficientes são direcionados à Defensoria Pública da União ou ao Juizado Especial Federal. Então, cada vez mais foi dificultando o acesso desses pacientes a esses medicamentos fora de protocolos do SUS. Por isso, até a importância de tentar verificar se de fato não tem nenhuma estratégia de tratamento que possa ser fornecida àquele paciente que seja eficaz. Claro, a gente sabe que tem hora que esgota as estratégias de tratamento do SUS, ou tem medicamento que é manifestamente eficaz, ou situações que aquele medicamento é necessário de fato, né? A gente sabe que o SUS não consegue acompanhar as evoluções dessa área, né, da assistência farmacêutica, mas é importante, assim, tentar esgotar, né, porque se caso não esgote, talvez aquele paciente não receba nenhum medicamento, né, nem no não incorporado, nem no incorporado. Então, no aspecto individual era isso. E aqui eu vou começar uma outra abordagem, né, que já é a atuação do Ministério Público na área da saúde no âmbito criminal. E eu acho que essa é a que mais afeta, né, ao tema desse workshop, e eu acho que é o que mais, assim, tem dado problema, né, que eu tenho visto por conta dessas falhas de registro. E digo que problemas que até a gente poderia evitar. Então, a atuação do Ministério Público na área criminal, acho que é a mais lembrada por todos, né? Acaba que quase é a que mais aparece na mídia, né? Que é o promotor do júri, o promotor acusador. Então, só para explicar um pouco, por mandamento constitucional, ao Ministério Público incumbe promover a ação penal pública. Ou seja, somente o Ministério Público pode processar uma pessoa criminalmente, havendo alguns outros casos em que foi delegada tal atribuição para outros agentes. Mas, assim, eu digo, a maioria das ações penais, elas são iniciadas com uma denúncia formulada pelo promotor de justiça. O que é essa denúncia? É uma peça inicial, né, em que a gente narra os fatos e imputa a determinada pessoa uma prática delitiva.
Essa denúncia, ela é formulada após uma investigação prévia, que pode ser conduzida pelo delegado de polícia, num inquérito policial, ou pelo promotor de justiça, na promotoria de justiça, em um procedimento investigatório criminal, um PIC. Hoje, em São José dos Pinhais, a maioria dos procedimentos envolvendo saúde são presididos por mim, são tocados esses PICs por mim, porque eu atuo na área da saúde e tenho uma afinidade maior com a matéria. Então, eu presido esses PICs, eu faço as oitivas, as diligências que precisem ser feitas. E por que aqui o registro do atendimento é tão importante, né? Se em todos os outros casos mas aqui também ele é de extrema importância, porque esse registro, ele relata a situação pretérita do paciente, né? Então, para mim, quando vem um prontuário bem feito, é uma forma de eu voltar naquele momento e verificar o quadro clínico e se foram prestados todos os atendimentos adequados a determinado paciente. Então, quando chega determinada situação para o promotor envolvendo um crime na área da saúde, né? O documento mais importante, e eu acho que é o que a gente começa analisando, é o prontuário. Claro, tem os exames também, mas o prontuário, ele me permite fazer um cotejamento com os depoimentos do denunciante e testemunhas. Então, como exemplo prático, eu vou citar, assim, o exemplo de uma mãe que procura a promotoria de justiça e ela fala assim, mataram meu filho, e relata uma série de acontecimentos no serviço de saúde. Então, ela fala mal das equipes, ela fala que não prestaram todos os atendimentos, e eu tenho inicialmente um relato dela. Se os registros, quando a gente pede, né, estiverem incompletos, alterados ou não fidedignos, né, a situação ela se alonga numa investigação que muitas vezes com registros bem feitos das equipes poderia ser encerrada facilmente. Por quê? Eu tenho a possibilidade de comprovar que foram prestados atendimentos adequados e a situação foi conduzida da melhor forma possível. Então, com esses registros completos e reais da situação, né, é mais fácil para o promotor de justiça que analisa a documentação e em muitas oportunidades também encaminha para um centro de apoio, que é composto por médicos, então esses médicos que vão fazer análise desses prontuários, então a importância desses prontuários estarem de fato completos, bem preenchidos, com as informações necessárias, chegar a uma conclusão, que é assim, vou arquivar esse PIC ou o inquérito policial, ou vou ter que oferecer uma denúncia em face de determinado profissional. E por experiência própria, na promotoria, muitas situações que poderiam ter sido aclaradas, acaso o prontuário tivesse sido bem e corretamente preenchido, eles resultaram em uma longa e penosa investigação para aclarar a verdade dos fatos. Então, assim, eu acho que nesse ponto, especificamente da atuação e dos reflexos na área criminal, eu acho que, além do prontuário ser um direito do paciente, né, um prontuário bem preenchido, esses registros, também é uma forma do próprio servidor se resguardar das eventuais alegações futuras dos pacientes envolvendo os atendimentos prestados. Por quê? Essa falta ou insuficiência dos registros, ela pode ser substituída por uma prova testemunhal ou uma prova pericial. Então, muitas vezes fica a palavra da família do paciente ou do paciente contra a palavra do profissional da área da saúde, só que para o profissional da área da saúde, depois daquele paciente, ele já atendeu milhões de outros pacientes, então, às vezes, é difícil até para o profissional lembrar daquela situação. Se não tiver um prontuário bem preenchido, também vai ter uma dificuldade de lembrar.
Então, nem a defesa, num procedimento investigatório criminal, o profissional vai conseguir fazer. Porque, provavelmente, por ser muitas situações são corriqueiras, né, são poucos, normalmente são poucas coisas que acabam marcando na nossa carreira, a ponto de a gente lembrar detalhes, o profissional vai ter uma dificuldade de relembrar. E daí fica essa investigação, porque a gente vai apurar, dependendo da situação, vai ter que ter perícia, vai ter que ter análise pelo centro de apoio, às vezes análise complementar, então tem uma série de questões. E além disso, a ausência ou omissão, a irregularidade dos registros, né, também faz com que o profissional perca essa possibilidade de comprovação dos seus atos documentalmente. Porque aquele registro, ele passa a ter menos peso, porque a própria validade dele é muito questionável. E também outra situação importante, né, do registro, que nos termos do artigo 299 do Código Penal, uma anotação incorreta, incompleta, falsa, inexistente em um prontuário, quanto a fatos relacionados com o paciente, ele pode, sim, caracterizar o crime de falsidade ideológica. Esse crime, né, que muitas vezes as pessoas confundem um pouco, falsidade ideológica, aquele que a pessoa passou pelo nome do outro, não é isso. O crime de falsidade ideológica, pelo Código Penal, ele é omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena desse crime é de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento for público, e se o documento for particular, de 1 ano a 3 anos. Lembrando também que se a pessoa que comete o crime for funcionário público, a pena é aumentada da 6ª parte. Então, esse crime de falsidade ideológica, só para frisar, ele é inserir uma informação falsa ou diversa da verdadeira, ou omitir uma informação em um documento público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Por isso, a importância do preenchimento correto do prontuário. E, assim, eu sei que tem vários momentos que na correria a gente não tem tempo. Eu também tenho um sistema de registro que eu tenho que registrar os atendimentos, as providências que eu adoto, mas é importante, porque esse registro, eles comprovam os atos praticados pelos profissionais da área da saúde e evita no futuro desgastes desnecessários. Então, se por um lado, hoje o profissional perde um tempo maior para fazer esse registro de uma forma correta, no futuro, talvez, aquele registro que ele perdeu um tempo maior, salve ele, sabe, de eventuais situações que são desgastantes para todos, né? Então, até eu estou com um caso na promotoria que foi provavelmente o que aconteceu, o médico fez um copia e cola e acabou saindo uma informação que estava num outro registro, né? E aquela informação ficou. E eu sei que a situação era muito grave, que o médico estava sob pressão, mas se aquele registro ele tivesse feito da forma correta, explicando o que tinha acontecido, hoje teria sido muito mais fácil de encerrar a investigação, mas não, a situação ela foi se alongando, ela foi continuando e poderia ter sido facilmente resolvida, porque os atendimentos foram efetivamente prestados, foi feito tudo o que era possível, mas a gente sabe que às vezes as tragédias ocorrem, né? Então, mas fica muito difícil. Então, você tem de um lado uma família revoltada e do outro um prontuário que está com falhas, com problemas, e às vezes o médico não se recorda muito bem o que aconteceu com a paciente, o que é normal, né? É muito normal, são situações corriqueiras.
E aqui, até, eu gostaria de enfatizar que a nossa atuação na área criminal, pelo menos no meu caso, nunca é de punir os servidores, né? Então, assim, eu sempre tento atuar buscando a verdade. E essa verdade, pode ser demonstrada também com os registros bem feitos e completos. E eu sei que também tem uma dificuldade desses registros, a própria estrutura da saúde é muito ruim, é muita pressão, mas eu faço esse apelo, né, que a gente comece a dar o devido valor. Até eu cito por uma experiência própria, 4 anos atrás, quando cheguei na promotoria de justiça, não era um hábito fazer o registro completo dos nossos atendimentos. Mas eu sempre tive o zelo de fazer esses registros, colocar, porque também a gente recebe reclamações. Então, para mim, quando eu recebo a reclamação de um determinado munícipe, né, que vem por meio da corregedoria ou pela ouvidoria, quando eu tenho registro, é mais fácil, porque daí eu coloco todos os encaminhamentos que foram realizados, o que foi feito. Se eu não tenho, fica na minha memória. E no caso, como a gente atende muita gente, eu também não vou conseguir lembrar. Então, eu acho que são esses os meus esclarecimentos iniciais. E, assim, os senhores podem ter certeza que eu estou junto dos senhores para o que precisarem e a gente tem que empreender esforços todos juntos para melhorar esse sistema. E hoje eu acho que com essas mudanças na gestão, vai ter uma melhoria real em São José dos Pinhais. A gente vem um desgaste muito grande da pandemia, de esmorecer frente a todas essas dificuldades, também diante da própria conduta da população local. Mas eu acho que hoje é o momento da gente refletir e repensar no que pode ser feito com esse sistema que está abalado, que é o Sistema Único de Saúde. E com esses recursos que a gente tem, tentar melhorar o SUS e transformá-lo da melhor maneira possível. E eu também queria dizer aqui, por fim, que é uma alegria trabalhar em São José dos Pinhais, porque eu sempre vejo valorosos servidores, né, do município e que orgulham o serviço público de fato. Eu não vou nomear porque se eu esquecer alguém vai ficar injusto, mas eu agradeço imensamente assim por todo apoio também que todos os servidores têm dado com o trabalho da promotoria, e eu vou estar sempre à disposição para o que os senhores precisarem e o que se fizer necessário. Obrigada. Obrigada, doutora Silvia, pela fala. São contribuições muito importantes para a nossa prática, para a nossa atuação no dia a dia. Até porque realmente o Ministério Público é uma instituição muito próxima a nós, enquanto servidores. Né? Eu gostaria de abrir para as perguntas. Queria chamar a Denilce para que possa falar. Boa tarde, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas que o pessoal mandou para a gente no chat. Iniciando, para falar um pouquinho sobre a questão dos prontuários, né? 2 perguntas que nós tivemos que estão bem relacionadas. A promotora pode falar um pouco sobre o fato de que alguns profissionais da saúde ignoram o fato de que o prontuário pertence ao paciente e que a instituição de saúde possui tão somente o dever de guarda. Então, eles pediram para falar um pouquinho sobre essa questão. E ainda a senhora promotora poderia falar acerca do que está previsto na legislação sobre o acesso e a disponibilização de prontuários? Até eu resolvi não abordar tanto esse tema do prontuário em si, por ser, eu acho que um assunto que talvez seja abordado melhor pelos conselhos. Mas do ponto de vista legal, assim, da nossa atuação, o que a gente tem visto diversos problemas referentes a esses prontuários. Né? Primeiro que é um direito do paciente o acesso a esse prontuário, o prontuário bem preenchido, né? E também o direito dele ter acesso a essa documentação, porque a gente percebe também que tem uma série de serviços que
que não fornecem de forma rápida, assim, na agilidade, até nessas ações que eu citei de medicamento, às vezes a gente pede para o paciente ir atrás do prontuário, que é um direito dele, né? E ele não tem o prontuário nesse período razoável, né? Às vezes até compelindo a pessoa a pedir judicialmente, né? Ok, obrigada pela resposta. Outras perguntas que nós tivemos é como o Ministério Público pode contribuir para a efetivação das políticas de saúde? Desculpa, é que eu fui ler aqui no chat o Ministério Público. Pode contribuir para a efetivação das políticas de saúde. Então, essa é a nossa atuação no âmbito coletivo, né? O que nós fazemos hoje na promotoria, porque tem várias formas de atuar no âmbito da saúde, né? Tem promotor que prefere a atuação do ponto de vista individual, então, assim, eu atuo em favor de determinado paciente. Mas o que eu tenho tentado, pelo menos na promotoria, é que a atuação seja do ponto de vista coletivo. Que essa forma, tem duas formas, né? Uma que pode vir essas demandas pelos próprios servidores, né? Então, vou citar um exemplo bem, sim, até digamos que na época me deixou bem preocupada, que era aquela situação de transbordo dos pacientes do SAMU. Então, essa situação veio pelos próprios servidores, né? Não chegou ao nosso conhecimento, assim, por meio da minha atribuição. Então, em determinado dia, um servidor do SAMU veio e falou, olha, está acontecendo isso, 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 e a gente passou a atuar. Então, essa identificação das demandas, eu acho que é o mais importante para nós, porque sem também chegar ao meu conhecimento, é difícil que eu consiga fazer alguma coisa. Então, assim, após essa identificação, nós começamos a realizar atos, né, que vão desde a expedição de ofício até a realização de reunião. A gente tenta fazer como uma forma de articulador, né, mas tem uma hora que nem eu falei, tem situações que nem essa do transbordo, que mesmo os ofícios, os pedidos, reuniões, não resolveram. Então, a gente teve que ingressar com uma ação judicial e ter uma decisão que fosse favorável, né, à nossa pretensão de parar com a prática do transbordo pelo SAMU de São José dos Pinhais. Então, essa atuação do ponto de vista de políticas públicas, ela começa, eu acho que principalmente, claro, a gente tem esse papel de fiscalização, tem determinadas coisas que a gente faz a fiscalização como se fosse de forma contínua, né? Então, posso citar exemplos do próprio hospital, da UPA, das unidades, mas determinadas situações pontuais, elas têm que vir para a gente, assim, de uma forma mais objetiva, às vezes, porque senão a gente não consegue identificar. Porque muitas vezes é uma situação que o servidor está vivenciando, né? E que não vai chegar para nós. Ok, obrigada pela resposta. Uma outra questão que nós tivemos aqui é como são analisadas as demandas judiciais por medicamentos ou tratamentos sem evidência científica. Então, como que o Ministério Público atua frente a essas questões? Então, do medicamento, que eu acho que é uma questão bem interessante para a gente pontuar, que é aquela situação, assim, que eu acho que o médico, e eu me ponho sempre no lugar do profissional que está na ponta, porque para mim é muito fácil, às vezes, no gabinete falar, por que ele não fez tal coisa? Ai, meu Deus. Então, assim, eu sempre me ponho no lugar ali, porque a gente faz atendimento ao público e sabe que, às vezes, a população, ela não é fácil. Então, ela pede, ela força determinada prescrição, ela viu uma prescrição, a gente tem um caso de uma senhora que vivia na Europa, então ela queria exatamente aqueles medicamentos que ela recebia lá, e aqui no SUS não são incorporados. Então, hoje, e eu não sei, até me desculpe se tiver alguém que não tem interesse nesse tema, eu sei que não tem nada a ver com prontuário, mas assim, devido a
tantas decisões que saíram, que são decisões que esse é o problema de ter uma judicialização na saúde também. São decisões de atores que muitas vezes não têm conhecimento na área da saúde e que estão opinando sim ou contra a um determinado medicamento com base numa documentação que vem dos autos. Então, devido a esse problema das ações de medicamento, de decisões que eram totalmente absurdas, começaram a sair decisões, e principalmente decisões com efeito vinculante, ou seja, decisões que todo mundo tem que seguir, tá? Então, a gente não tem muita escolha, ache justo ou não. Então, uma decisão importante dessa questão do medicamento é uma decisão do STJ que fala sobre esses requisitos para a dispensação de medicamento pelo poder público de um medicamento não incorporado. Então, o STJ ele definiu que precisa ser, você precisa mostrar que aquele determinado medicamento, que forem esgotadas as possibilidades de tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Você precisa também mostrar que o paciente é hipossuficiente, e precisa também o registro na própria Anvisa. Então, essa é uma forma também, até eu vou ler aqui os requisitos, eu estou procurando aqui para falar bem certinho, essa é uma forma de balizar essa atuação, entende? Porque eu, por exemplo, sempre tomei cuidado para ver essa questão da eficácia, da necessidade, mas a gente sabe que, às vezes, por ser uma questão ligada ao direito à saúde, ou, às vezes, por exemplo, cai um plantão uma determinada demanda dessa, às vezes, pela própria situação, o promotor acaba se manifestando favoravelmente e o juiz também, né, acaba dando uma liminar. E depois, quando vai para esses núcleos que fazem, porque tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público, eles têm núcleos compostos por médicos, né? E, às vezes, depois que sai a liminar, acaba indo para esses núcleos e o núcleo fala, não, esse medicamento teria outro, né, para substituir. Então, assim, quanto a essa tese que eu falei, da obrigação do poder público para fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os requisitos são comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. O segundo requisito é a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito. E o terceiro é a existência de registro do medicamento na Anvisa. Então, eu acho que essa necessidade do registro também é uma forma um pouco de barrar essa questão da eficácia, da evidência, né? Mas a gente sempre toma cuidado, porque, que nem eu falei, assim, pelo menos na minha atuação, eu sempre penso, o cobertor é curto, não tem dinheiro para tudo. Então, esse dinheiro que tiver vai ter que ser de uma forma que atenda a maioria das pessoas na coletividade. Ok, obrigada pela resposta. Uma outra pergunta que nós tivemos, a doutora colocou sobre a importância da identificação, né, por parte do Ministério Público, né, em relação às questões, para que ele possa atuar. Nós tivemos uma pergunta aqui, que é como podemos melhorar o diálogo entre o Poder Executivo e o Ministério Público na condição de fiscal da lei? Então, assim, a porta do gabinete, ela tá aberta, né? Assim, eu não sei, pelo menos a minha promotoria, ela sempre foi uma promotoria muito próxima dos servidores, né? Então, todo mundo que sempre, eu não vou dizer sempre, pode ter situações que também a gente não sabe, né? Mas, assim, as pessoas que nos procuram sempre tiveram um atendimento. Então,
todos os servidores que quiserem conversar com a gente, relatar uma determinada situação, a gente sempre vai estar à disposição, né? Só ligar, quiser marcar um horário, ir pessoalmente, a gente faz o atendimento, como qualquer outra pessoa da população. Ok. Uma outra pergunta que a gente teve aqui no chat é em relação ao tempo de guarda dos prontuários. Primeiro, ela perguntou como o dever de guarda do prontuário é da instituição e não do profissional. Como fica a situação das instituições que não fazem a guarda adequada? E em relação ao tempo de guarda dos prontuários, qual a orientação do Ministério Público? É que essa questão dos prontuários, guarda, eu não vejo como uma situação que eu possa tecer algum comentário, porque, assim, para mim é uma situação mais ligada ao conselho, né? Claro que se tem um determinado estabelecimento de saúde e a gente vê que esse prontuário, essa guarda inadequada atinge inúmeras pessoas, a gente vai atuar. Mas são questões até que tem resolução do Conselho Federal de Medicina, né? São todas questões, assim, que para mim fica difícil, assim, né? Ok. Até a própria resolução, ela tem alguns questionamentos que estão sendo feitos, a própria resolução, ela responde, né? Ok. E a pergunta do Robson aqui é qual o prazo que a senhora promotora considera dentro da razoabilidade para entrega do prontuário ao usuário? Penso que é uma pergunta bem interessante, né? Porque às vezes o usuário ele tem pressa, né, digamos assim, em relação à situação de saúde dele. E às vezes a instituição ela consegue entregar, mas tem uma demora para isso e o paciente ele está numa condição de saúde que muitas vezes não pode esperar. Então, acho que é bem interessante, né? Qual que é, dentro da razoabilidade, qual que é o período, né? O tempo, né? Uhum. É aquela questão que eu acabei de falar, né? Que, assim, a resolução do Conselho Federal de Medicina coloca esse prazo, né? Então, a não ser que tenha algum motivo que justifique essa impossibilidade do estabelecimento de saúde, é que a razoabilidade ela é muito difícil falar aqui, porque ela vai depender muito do caso concreto, né? Então, eu acho que, assim, os 5 dias úteis, né, para cópia de prontuário, para fornecimento das cópias do prontuário, eu acho importante a gente tentar observar, mas é claro que tem o outro prazo também, de 30 dias. Então, assim, são todas as questões que estão nessas resoluções, né, do Conselho Federal de Medicina. Mas a razoabilidade é muito difícil eu dizer, assim, porque se a pessoa está morrendo e às vezes precisa, numa ação judicial, do prontuário para dispensação de algum medicamento, o que é um prazo razoável, né? 48, não tem assim como eu explicar muito, sabe? Tem que ver o caso concreto. Tem como estabelecer uma medida para todos, né? Vai depender muito da situação de cada paciente, né? Exatamente. Ok. E por último, a gente tem uma questão aqui em relação aos usuários com transtorno mental. A institucionalização de pacientes com transtorno mental, sem a realização de todas as tentativas de reinserção social na família e na comunidade, não fere os princípios da proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais? Então, aqui, de volta, assim, essa questão do transtorno mental não é muito tema, mas eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento para esclarecer alguns pontos, né? Então, o primeiro ponto que eu acho importante, assim, é desvincular o Ministério Público dessa engrenagem, tanto da colocação de um determinado usuário no serviço residencial terapêutico, ou do usuário, o paciente, ser encaminhado para o hospital psiquiátrico. Então, isso também é texto legal, essa indicação do internamento psiquiátrico. A pergunta foi do internamento ou foi da própria institucionalização em serviço residencial? Foi da institucionalização de paciente com transtorno mental, sem eu realizar, né, as tentativas de reinserção social na comunidade. Sim, sim. Então, até essa questão do internamento, mas até vou aproveitar e falar que é uma coisa que a gente tem percebido também muito na atuação.
às vezes é indicado o internamento psiquiátrico também com a pressão da família. Da mesma forma do medicamento, às vezes a família pressiona para aquele determinado paciente ir para um internamento. E é importante a gente sempre observar os critérios legais, né? A própria lei fala que o internamento psiquiátrico, ele é quando esgotada toda a tentativa de tratamento ambulatorial. E da mesma forma, um serviço residencial terapêutico. Só que hoje, as pessoas, de fato, que estão indo para serviços residenciais terapêuticos, pelo menos as que nós acompanhamos, os nossos procedimentos e ações, foram esgotadas todas as tentativas de inserção no núcleo familiar. E a pessoa não tem condição de autocuidado. E, na verdade, a colocação dela no serviço residencial terapêutico também atende a um direito dela, porque essa pessoa sem cuidado, ela vai desestabilizar e ela vai ficar nesse ciclo, ela vai internar, ela vai para um hospital psiquiátrico. Então, a necessidade também do município se organizar com esse tipo de política pública. Claro que nesse fluxo tem que ter sido tentado a reinserção no núcleo familiar, mas esse, digamos, às vezes esse discurso é muito bonito, mas na prática a pessoa com transtorno, ela está totalmente largada, a própria sorte. Então eu brinco assim que é como se fosse um trem desgovernado, aquela pessoa ela não tem cuidado nenhum, ela não tem apoio do núcleo familiar, e ela, sem esses cuidados, ela vai desestabilizar. E ela pode até cometer atos que estabilizada ela não faria, mas ela desestabiliza, e o que acontece? Essas pessoas desestabilizam, às vezes são inchadas pela população, né? Então, a gente sabe diversos casos, assim, que a gente foi acompanhando, e a pessoa chegou num ponto que ela cometeu atos, assim, que foi decorrente aquele quadro dela desestabilizado, e que se tivesse tido o apoio do município, né, para encaminhar para um serviço correto, no caso, um serviço residencial terapêutico, a pessoa não teria cometido aquele ato. Ok, doutora, obrigada pela resposta. E para finalizar, uma última pergunta aqui, que foi colocada no chat, que seja ação ou omissão registrada, uma dúvida frequente. Em relação a escutar comentários de integrantes das equipes, mas eu não respondo por isso, é o médico ou o enfermeiro que responde, ou só o médico responde. Seria interessante deixar claro quem responde realmente pela ação ou omissão realizada ao paciente, pois observo que alguns servidores ainda tentam, não sei se por desconhecimento ou realmente esquecem da sua competência legal diante da profissão, se esquivar da responsabilidade legal. Acho que é para falar um pouquinho sobre a responsabilidade de cada um, né? De cada integrante da equipe, né? Que não vai ser responsabilidade apenas do médico, enfim. A senhora pode só repetir a pergunta, o comecinho? A pergunta é assim, uma dúvida frequente, que sempre escuto comentários de integrantes das equipes, é que eu não respondo por isso, é somente o médico ou o enfermeiro que responde. Seria interessante deixar claro quem responde realmente pela ação ou omissão realizada ao paciente? Na verdade, assim, não tem uma pessoa específica. A gente analisa o caso. Pode ser qualquer um que prestou atendimento, né? Desde a pessoa da recepção na porta, se determinado encaminhamento dela. E claro, aqui eu coloco, assim, as coisas não são tão simples, né? Quanto às vezes às vezes possa parecer, mas assim, a gente faz análise desse atendimento na área da saúde como um todo, né? Então, não é, claro que não pode, que não é só o médico, pode ser o enfermeiro, ou pode ser até uma outra pessoa que prestou atendimento àquela pessoa, né? Então, todas as pessoas ali envolvidas naquele fato, que potencialmente pode ser a prática de um crime, né? A gente faz análise das ações individualizadas de cada um. Claro que normalmente, né, no atendimento, o que acaba sendo a conduta das equipes de assim, quando eu digo a gente faz uma análise de um erro médico, né, ou uma situação lá de um homicídio culposo.
Normalmente a gente faz análise da conduta lá da equipe de enfermagem, do médico, né? Mas qualquer integrante dessa cadeia, das pessoas que atenderam esse paciente, pode responder sim. Né? Por isso a importância também que todos ajam da melhor forma possível, né, prestando todos os atendimentos, todos os esclarecimentos necessários, ouvindo a pessoa, né, porque eu acho que isso é a primeira coisa, ouvir a queixa, né. Tem muita gente que liga na promotoria para reclamar, às vezes, do próprio atendimento que foi prestado no balcão, assim, então, e fica difícil também para a equipe, porque imagina, quando essa pessoa chega para o médico para atender, ela já foi maltratada por um monte de servidor. Então, é muito difícil, assim, por isso a necessidade também de um atendimento humanizado. A gente sabe que hoje está todo mundo esgotado, está cansado, mas, assim, o mínimo que as pessoas merecem é respeito, né? E, por outro lado, também, que respeitem os servidores, e para isso também tem sanção, né? Então, os servidores que forem desacatados no ambiente de trabalho, eles têm também que tomar as providências cabíveis, né? Para que essas condutas também evitem, e eu acho que até é um momento importante, aproveitar esse momento da pandemia, para enfatizar para a população também que ela não pode chegar e falar qualquer coisa para o servidor, ser desrespeitosa, ela tem sanções também, não é só a equipe que responde, né, que a gente já viu situações absurdas ocorrendo com servidores, e às vezes o servidor naquela correria acaba não formulando o boletim de ocorrência, não reclamando daquela situação, e a pessoa fica impune, mas eu acho que ela merece ter uma resposta também. Perfeito. É bem no tema do workshop, né, em relação às responsabilidades de cada um e a necessidade do registro de cada profissional envolvido ali no atendimento, né? Considerando que cada um deles vai ter a sua responsabilidade legal ali, né? Obrigada por todas as respostas, né? Acho que foram bem produtivas, deu para esclarecer bastante dúvidas. Eu passo a palavra agora para a Fernanda, da Escola de Saúde. Doutora Silvia, eu queria, antes de finalizar o nosso encontro de hoje, eu queria agradecer imensamente a sua presença, né, a disponibilidade do seu tempo para estar com os nossos profissionais, com os nossos servidores. É muito importante essa proximidade do Ministério Público com as pessoas que estão na ponta, que estão na prática e entender a importância dessa instituição junto à saúde. Obrigada também por compartilhar sua expertise. Eu, em nome da Secretaria de Saúde, agradeço muito a sua presença, foi uma tarde bastante proveitosa. Queria agradecer também a presença aqui, não falei no começo, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Robson Jamaica, que esteve com a gente o tempo todo, e todos os diretores. Nós tivemos, doutora Silvia, 53, nesse momento agora, participantes, mas os departamentos estão com os servidores todos juntos, não aglomerados, né, mas estão todos juntos assistindo, então a gente teve um alcance ainda maior de pessoas assistindo a sua palestra. Queria só informar para vocês, então, que o nosso próximo encontro é amanhã com a doutora Letícia Correia, que é também uma advogada especialista em Direito e Saúde, às 15 horas. O tema dela vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante também, é um tema bastante importante para a nossa prática do dia a dia, e eu espero a presença de todos no dia de amanhã. Obrigada.